este ato. Passo de imediato a palavra ao professor catedrático Jorge Bacelar Gouveia, com o seguro interesse do que me vai dizer sobre este livro. Muito obrigado. Muito boa tarde, um grande gosto aqui estar, aliás, nesta sala lindíssima que eu não conhecia, embora sendo um frequentador quase assíduo da Igreja do Santíssimo Sacramento, mas muito boa tarde, um grande gosto aqui estar. Gostaria de cumprimentar as personalidades que estão na mesa, o Dom José Mbamba, arcebispo de Saurimo e também presidente da Conferência Episcopal dos Bispos Angolanos e de São Tomé e Príncipe, também o padre Clément, que neste momento presta serviço na minha paróquia. Eu às vezes venho aqui, mas a minha paróquia, digamos, residencial é São João de Brito. E, portanto, muito gosto também aqui estar. Cumprimento também os dirigentes, o Sr. Presidente, os dirigentes, o doutor também Vítor Escudeiro e os restantes, os colegas dirigentes desta Irmandade. E realmente um grande gosto aqui estar e dar-vos também os parabéns por se ocuparem desta atividade que eu não conhecia. Hoje tomei conhecimento realmente do mundo novo e que muito me alegra, um mundo com pedras vivas e não apenas com pedras mortas, mesmo que fossem só mortas elas já seriam muito bonitas, mas aqui também há pedras vivas e isso é ainda melhor e realmente dignifica todos e a Igreja Católica em particular. Eu agradeço muito a oportunidade que o Padre Clément me dá para também falar sobre este livro, até porque recentemente nós estamos em competição, mas recentemente, curiosamente, eu também fiz um livro sobre direito eclesiástico, aliás, que eu trouxe aqui para oferecer ao Dom José Mbamba, que se chama Direito da Religião, enfim, os nomes são mais ou menos iguais, e portanto também tenho muito gosto de oferecer este livro ao Dom José. Aliás, eu estive a semana passada em Angola, onde tive a ocasião, aliás, de tomar contato com algumas instituições da Igreja Católica, mas tivesse ido lá por outra razão, mas pude ir também ao Lubango, onde, aliás, foi muitíssimo bem recebido, e onde pude visitar o seminário do Lubango e estar com alguns sacerdotes que muito, enfim, me honraram também e muito bem me acolheram nessa instituição e, portanto, aqui também, junto de Dom José Mbamba, como presidente da CEAST, também posso testemunhar que realmente Angola está em excelente forma do ponto de vista do interesse pelos assuntos eclesiásticos, enfim, pelo acordo que tem com a Santa Sé, e, sobretudo, com a vivacidade que a Igreja lá tem, que contrasta, lá eu disse muitas vezes lá, contrasta às vezes com o caráter mais mortiço da prática religiosa aqui por estes lados da Europa. E, portanto, nós precisamos muito, mas mesmo muito, da ajuda dos nossos irmãos africanos lusófonos. E, portanto, isso aplica-se a Angola, aplica-se em particular ao Padre Clément, que felizmente, neste caso, está a exercer agora a sua atividade na paróquia de São João de Brito, e aplica-se a muitos outros. Eu vejo também aqui na assistência o padre Armindo Nhanhon, da Arquidiocese de Maputo, que está aqui de passagem porque veio defender a sua tese de doutoramento, aliás, com pleno êxito, também cumprimento em particular, e que também trabalhou aqui em Lisboa, na paróquia de Santos o Velho, durante vários anos. Aliás, com ele, aliás, o meu filho mais novo até fez a primeira comunhão. Portanto, também tenho essa relação pessoal com o padre Armindo, também seja muito bem-vindo. Eu não vou ocupar muito tempo porque eu não vos posso dizer assim muitas coisas, porque senão depois não vão comprar o livro. E o objetivo aqui não é só esse, mas um dos objetivos, digamos assim, secundários é o de motivar a compra do livro por parte desta bonita assistência que aqui tenho. E, portanto, mas vou dizer algumas coisas e eu talvez falasse um pouco sobre o autor, também um pouco sobre a obra, e a importância da obra também no contexto particular da República de Angola. Bem, já percebi que conhecem muito bem o padre Ioc Clément, isso, fico muito feliz por isso, porque eu só conheço mais da atividade nos últimos tempos, desde há um ano e meio a esta parte, na paróquia de São João de Brito, mas nasceu em 30 de junho de 1961 e ordenou-se em Kinshasa, portanto, a sua origem é a República Democrática do Congo, que é um grande país. Infelizmente, agora, nos últimos tempos, há mais notícias que estão a chegar de lá, que muito me preocupam, e mais talvez ao padre Clément, como é óbvio, e a todos os amigos desse país, desse grande país.
Depois também trabalhou durante um período em Angola, porque, entretanto, passou a viver em Angola, e mais recentemente tem vivido em Portugal. E em Portugal em Angola obteve a licenciatura em Direito, mas depois em Portugal obteve a licenciatura em Direito Canónico e neste momento está, aliás, este é um livro que corresponde precisamente ao fim da licenciatura em Direito Canónico em Portugal, e também neste momento está a frequentar o mestrado em Jurídico-Económico, Jurídico-Empresariais, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Aliás, também que é a minha casa, a minha alma mater, e também o digo com muita satisfação. E, portanto, esta apresentação do Padre Clément, além do mais, também já escreveu vários livros, este não é o primeiro, digamos que é o mais recente, não será o último, é o mais recente, e é um outro livro também que eu conheço bem, que tem que ver com um assunto, é um dos assuntos dos vários do direito eclesiástico, é o assunto da assistência religiosa, no caso em particular do livro que o Padre Clément publicou, há um ano, cerca de um ano e meio, sobre a assistência religiosa nas prisões. O Padre Clément tem uma boa parte da sua vida dedicada à assistência religiosa nas prisões. É uma coisa muito nobre, muito digna, porque normalmente as pessoas que vão para a prisão ficam sempre esquecidas lá no último lugar da lista das preocupações das pessoas. E o Padre Clément não tem feito isso. Se julga que em Angola fez muita assistência religiosa nos serviços prisionais. E quem conhece bem a África, neste aspecto, um aspecto menos simpático, não me levem a mal de dizer isto perante os africanos, mas quem conhece bem estes países sabe que as condições das prisões não são propriamente famosas. E, portanto, um sacerdote que se dedica à assistência espiritual e religiosa nas prisões, à partida, tem logo uma vantagem em relação a todos os outros sacerdotes, porque isso, de facto, mostra, digamos, o seu empenho, a sua alma, também, enfim, em melhorar, em dar conforto àqueles que mais precisam, visto que se vivem numa situação peculiar de restrição da sua liberdade. E, portanto, esse livro também o pude consultar. Aliás, neste meu livro de Direito da Religião, tive acesso aos dois livros. Aliás, citei os dois livros. Por acaso, neste caso, até deu circunstância que eu até o citei, mas o livro ainda não estava editado, mas eu já sabia as páginas a que correspondia que eu ia dizer, porque o Padre também teve essa gentileza, mas, portanto, eu próprio enfim, deixei influenciar por aquilo que está aqui, quer no outro livro sobre a ciência religiosa nas prisões, quando tive a ocasião de publicar este livro em abril do ano passado, salvo erro. Portanto, está feita assim uma apresentação breve do percurso do Padre Clément, e agora está aqui para Portugal e está muito bem. E espero que já não volte mais a Angola, fique aqui para sempre. Nós precisamos de si, mas não sei se Dom José Mbamba gostará muito daquilo que eu estou a dizer, mas não me quero meter onde não sou chamado, mas Dom José posso garantir que ele está bem por cá. Sim. E as coisas estão a correr muito bem, portanto haverá outras preocupações superiores a esta de fazer regressar o Padre Clément a Angola, porque eu acho que ele está bem cá e faz-nos muita falta. Pode ter a certeza disso. E já percebi também que o trabalho que ele tem desenvolvido aqui na Irmandade, aqui nesta paróquia, enfim, também cumprimento e saúdo o Conde Duarte, não está aqui, conheço bem, realmente tem prestado aqui um auxílio precioso, fiquei a perceber isso, não sabia, mas fiquei a perceber hoje, desta cerimónia, destas circunstâncias. Ora bem, em relação agora ao livro, que já tem convosco, aliás, o livro tem uma capa curiosa, além de ter o prefácio de Dom José Mbamba, tem uma fotografia curiosa, que é a fotografia precisamente da assinatura do acordo quadro entre a Santa Sé e a República de Angola. E, portanto, temos aqui deste lado os dignatários eclesiásticos, o Dom José está aqui, vê-se até muito bem. Depois vê-se aqui o arcebispo Paul Gallagher, que é o secretário para as Relações Externas do Vaticano, não é o substituto-geral. E depois temos deste lado, penso que é o Ministro dos Estrangeiros, do MIREX, do Ministério das Relações Exteriores de Angola, e junto de alguns outros funcionários e, portanto, embaixador que participaram, digamos, nesta cerimónia. Ora bem, o livro tem 3 capítulos, assim, resumindo. Há um primeiro capítulo, penso que bem elaborado, digamos, mas é um capítulo introdutório sobre, por um lado, os aspectos que têm a ver com a definição de religião e sobretudo, as relações entre a Igreja Católica, em particular, e Angola e a sua evolução histórica, enfim, já remontando também ao tempo colonial, portanto, traçando aqui várias fases.
Depois há um segundo capítulo sobre os meandros da celebração da Concordata, enfim, que tem o nome oficial de Acordo Quadro, mas o conceito é o mesmo, de Concordata, ou fonte pactícia, contratualizada, entre duas entidades de direito internacional. E depois, em terceiro lugar, um capítulo com uma análise artigo a artigo do conteúdo da Concordata. E eu vou aqui referir algumas coisas, não vou ser assim muito exaustivo, até porque não tenho tempo, mas gostaria aqui realmente de adiantar algumas coisas a este respeito. E a primeira delas é realmente ficar feliz porque é o primeiro livro que eu conheço de direito eclesiástico de Angola. E isso é muito bom, porque Angola tem uma grande necessidade de estudar o direito eclesiástico. O direito canónico também vai estudando, mas o direito eclesiástico é uma disciplina diferente. Já agora faço a distinção. O direito canónico é o direito interno da Igreja Católica, enquanto o direito eclesiástico é o direito da religião, enfim, há outros nomes que se pode dar. O direito religioso é o nome, por exemplo, dominante no Brasil, mas é o direito do Estado que estabelece as relações com as igrejas em geral e, em particular, com aquelas que são mais significativas, neste caso a Igreja Católica. Mas o direito eclesiástico é um direito, começou por ser o direito das relações do Estado só com a Igreja Católica, mas hoje é o direito do Estado com todas as confissões religiosas, uma vez que nós partimos de um modelo que é o modelo da liberdade religiosa e do pluralismo religioso. Mas, portanto, parabéns, Padre Clemente, por este livro, que eu ia dizer que era uma lança em África, mas isso é capaz de ser demasiado belicista, e, portanto, é uma flor em África, realmente este seu contributo, e em particular na República de Angola. Depois faz uma análise também curiosa das várias fases da evolução das relações do Estado, do poder político ao poder religioso. Há aqui aspectos interessantes, por exemplo, da relação de Portugal no tempo colonial, enfim, que felizmente, o colonialismo que infelizmente durou tempo demais, mas felizmente lá acabou, podia ter acabado antes, em 1975, aliás, este ano Angola faz 50 anos de independência, é um grande ano. Em 11 de novembro de 75 foi quando Angola atingiu a sua independência, mas há um período interessante sobre as relações que a Portugal metrópole tinha com as colónias, que era o sistema do padroado, e depois o acordo missionário que ficou em vigor. É um tema que eu, por acaso, estudei pouco aqui, mas agora aprendi umas coisas que são interessantes. Digamos, um certo privilégio que os Estados metropolitanos tinham de administrar e de criar novas dioceses nas zonas de missão, nas zonas ditas coloniais, mas que, apesar de tudo, penso que até fizeram algumas coisas bem feitas, porque acabaram por se desenvolver e propiciar mais facilmente o desenvolvimento do culto e da prática religiosa nessas zonas mais longínquas e mais recônditas. Depois entra na parte da análise das relações da Igreja Católica com o Estado angolano, já depois da independência. Penso que aí o Padre Clement digamos, é muito suave no discurso, não radicaliza o discurso, certamente, mas sabemos que as relações da Igreja Católica com o Estado angolano, sobretudo na Primeira República, não foram propriamente muito pacíficas. Mas eu penso que o Padre Clemente, por uma questão de autorrestrição, não quis dizer mais alguma coisa. É verdade que nem todos os países comunistas perseguiram, digamos, de uma forma militante, a Igreja Católica. É verdade. Aliás, onde o comunismo teve menos êxito no seu movimento ateísta militante foi em África. Não teve grande sorte. Também não teve muita sorte na América Latina. Aliás, basta pensar no caso de Cuba, que nunca conseguiu eliminar, que era o grande símbolo do comunismo em Cuba. Os comunistas nunca conseguiram acabar com a Igreja Católica, o que é uma coisa fantástica. Mas isso ainda foi menos possível em África. E de facto, mas é evidente que houve conflitos, houve nacionalizações, que depois foram emendadas, houve bens que foram devolvidos, mas muitos edifícios que eram da Igreja Católica, quando ocorreu a independência angolana, foram, obviamente, confiscados ou nacionalizados pelo próprio Estado. Mas isso é aqui explicado de uma forma mais sucinta, a meu ver, bem e adequada. Depois, claro que Angola muda da República a partir de 1992, quando atinge a paz com o Acordo de Bicesse, portanto, cessa a Primeira Guerra Civil,
entre o governo MPLA e a UNITA. Depois há um momento de paz e ocorrem as primeiras eleições multipartidárias, em 30 de setembro de 1992, e a partir daí, claro que há uma nova Constituição, dita de revisão constitucional, mas uma nova Constituição, de 92, e realmente, do ponto de vista constitucional, instala-se um outro regime, de facto, de Estado de Direito Democrático, com pluralismo político e com pluralismo social e pluralismo económico. Mas, infelizmente, Angola regressa à Guerra Civil, que só termina em 2002 com a morte de Jonas Savimbi, em fevereiro, salvo erro, 4 de fevereiro, ou fevereiro de 2002. Portanto, isso também é um período novo, diferente, em que a Igreja Católica teve aqui um papel diferente e em que, obviamente, também, por parte do poder político, se favoreceu já e até se reconheceu a importância do papel da Igreja Católica em vários aspectos, na formação da juventude, através dos seus estabelecimentos de ensino, na ação social, nos centros de apoio às crianças, ou de apoio aos idosos, ou digamos, estabelecimentos de saúde. Tudo isso que nós sabemos que também a Igreja Católica faz. Aliás, como sabem, a maior instituição de caridade do mundo é a Igreja Católica, ao contrário do que muitos possam pensar e ao contrário do que muitos não dizem. Aqui, talvez, o padre primeiro referiu, enfim, aqui pelo meio há um ponto importante, que é o surgimento da atual Constituição, em 2010, que de facto consolida o paradigma da Segunda República. Claro que aqui no plano do direito eclesiástico a importância era referir precisamente à aprovação do acordo quadro entre a República de Angola e a Santa Sé, mas a partir de 2019, de facto, mas pelo caminho nesta Segunda República, a Constituição de 2010 é uma Constituição importante porque traça de uma forma bastante precisa, a meu ver até mais precisa do que a Constituição portuguesa, digamos, os princípios retores das relações do Estado com as confissões religiosas do modo geral. Portanto, isto é assim uma apreciação mais de natureza genérica sobre o livro. Agora, aspectos em particular que julgo que é necessário aqui realçar e que, a meu ver, também se justificam. Uma coisa interessante que a Constituição de Angola tem, aliás, e que outras Constituições lusófonas têm, e que a nossa não tem, nossa, neste caso portuguesa, é que a Constituição portuguesa diz que o Estado é separado das religiões, aliás, isso é erigido a limite material da revisão constitucional, a separação das igrejas do Estado, mas depois nunca diz qual é o modelo concreto de relacionamento entre o Estado e as confissões religiosas. E há certos autores, colegas constitucionalistas, eu não vou dizer o nome, que acham que isso implica que o modelo deva ser de separação separatista entre o Estado e as confissões religiosas. Ou seja, o Estado está separado da religião, não se pronuncia sobre questões religiosas, não interfere na atividade religiosa, mas nem sequer fala com o fenómeno religioso, nem sequer se podem tocar. Se o Estado toca no fenómeno religioso, fica contaminado. Isto é uma ideia completamente absurda. Mas é esse modo de pensar de alguns colegas minoritários, embora constitucionalistas portugueses. É verdade que a Constituição portuguesa não dá o tom dessa relação de separação. Como sabem, há outros modelos mais antigos que já não são aceitáveis, o modelo da união, o modelo de identificação e o modelo da oposição. Bem, o modelo da união ainda vigora lá nos Médio Oriente, há lá países que são teocracias, não é verdade? Não vou dizer agora qual, há alguns, mas esses modelos estão ultrapassados. O modelo que é um modelo aceitável em Estado de Direito e em liberdade religiosa é o modelo da separação, ou pelo menos da não identificação, da neutralidade religiosa. Mas esse modelo, a meu ver, não impede que o Estado se relacione com as confissões religiosas, assim como o Estado apoia o desporto, apoia as artes, apoia a cultura, porque é que não há de apoiar o fenómeno religioso no seu impacto social, não propriamente na questão religiosa em si. O Estado não vai dizer como é que se celebra uma missa, como é óbvio, era só o que faltava, embora às vezes alguns ministros até queiram, ali por exemplo em Espanha, mas não podem interferir. Mas o Estado deve apoiar iniciativas que também têm uma dimensão religiosa, porque isso faz parte de uma visão alargada das atribuições de uma intervenção religiosa. Ora bem, e o que é que sucede? É que precisamente a Constituição angolana, ao contrário da portuguesa, diz que o Estado é laico, mas o Estado deve cooperar com as instituições religiosas. Ora, aqui é que está. É que a nossa Constituição não diz isso. Nunca fala no princípio da cooperação. Ele só existe na lei da liberdade religiosa, que é uma lei ordinária. Mas, ao nível constitucional, não está esse matiz
esse tom da necessidade ou da admissibilidade constitucional expressa de que a separação é uma separação cooperativa, não é uma separação separatista entre o Estado e as confissões religiosas. Isso faz muita diferença, ou pelo menos acalmaria os espíritos um pouco mais exaltados destes meus colegas constitucionalistas que acham que, por isso não estar na Constituição, qualquer relação do Estado com as confissões religiosas são sempre relações inconstitucionais, que é a conclusão a que eles chegam de uma forma, a meu ver, talvez demasiado simplista, e fico, digo com todo o respeito por esses colegas, que são excelentes professores. Portanto, este é um primeiro aspecto curioso aqui de referir o modelo constitucional diferente, um pouco diferente, que não é só o de Angola, Moçambique também o diz, e outras constituições lusófonas. Isto por um lado. Por outro lado, há outro aspecto que o Padre Clemente também refere aqui na obra, que penso que é muito importante, que é o problema do método concordatário. O que é que se quer dizer? Qual é a maneira de o Estado se relacionar com as religiões, estabelecendo as regras jurídicas nas relações entre si. Portanto, porquê? Porque o problema é que o Estado deve estabelecer regras, elas são necessárias, mas deve fazê-lo de uma forma unilateral, só o Estado legislar para todos, por igual, ou deve fazer tantas regulações normativas quantas as confissões religiosas, uma a uma, por exemplo. Porquê? Porque no caso da concordata, aliás, também discuto qual é a diferença entre acordo quadro e concordata, mas na prática, concordata é uma fonte genérica pactícia, aliás, é uma das características que tem o direito eclesiástico, que é essa, aliás, como o direito de trabalho. Nos outros ramos de direito não há fontes pactícias, de facto, mas saber se a legislação deve ser unilateral ou se pode ser feita essa regulação, digamos, em clima de liberdade religiosa do Estado com algumas ou com alguma dessas confissões religiosas. No caso em particular, há este acordo com a Igreja Católica através da Santa Sé, mas não há com outras confissões religiosas. Há depois, na base, há uma lei ordinária muito semelhante à nossa Lei da Liberdade Religiosa, a Lei 16 de 2001, em Angola também é uma lei da liberdade religiosa, que estabelece realmente princípios comuns que se aplicam a todas as religiões, mas no caso da Igreja Católica tem também um tratado internacional. E o Padre Clemente discute se isso não é uma inconstitucionalidade, se isso não é um favorecimento, digamos assim, da Igreja Católica, que afinal tem uma vantagem em relação às outras, porque até tem um tratado só para ela e as outras não têm nada. Mas eu acho que ele tem a conclusão certa, não é nada inconstitucional. Porquê é que não é inconstitucional? Para já, porque a Igreja Católica tem uma representatividade muito superior a qualquer outra confissão religiosa em Angola. E nós não estamos a legislar para Marte nem para Júpiter. Estamos a legislar para a realidade angolana. E não podemos abstrair dessa mesma realidade. Aliás, o mesmo em Portugal. Os censos de 2021 não enganam. 80% dos portugueses declararam-se católicos. Eu sei que alguns laicistas ficaram um pouco enervados, mas o problema é deles. Esta é a realidade dos censos, essa realidade não engana. E isto é mais ou menos assim, ou até mais, a taxa de pertença católica em Angola até julgo que é superior a 80%, e portanto, por primeira razão, isto também acontece em Angola, e portanto acho que não é nada inconstitucional, por força de um princípio de cooperação, mas de uma cooperação que não pode ser igualitarista, é uma cooperação que deve ser em função da representatividade social e da importância social das diversas confissões religiosas, e realmente, de facto, a Igreja Católica está muito à frente porque tem muito mais fiéis, e, portanto, tendo mais fiéis, tem mais necessidades também de cooperação com o Estado. Mas por uma outra razão muito importante, que também aqui é referido pelo Padre Clemente, é que a Igreja Católica, ao contrário de muitas outras igrejas, sobretudo as igrejas depois da Reforma Protestante, a Igreja Católica sempre manteve um cunho universal. A Igreja Católica tem uma cúpula universal, através do Romano Pontífice. E, portanto, a Igreja Católica, desde sempre, se foi um sujeito de direito internacional, talvez um dos mais antigos de sempre. E, portanto, sempre teve uma personagem jurídica internacional reconhecida por outros Estados. Aliás, neste momento, a Santa Sé, julgo que é das entidades que tem uma das que tem mais relações diplomáticas com todos os países do mundo, 180 e tal, 190. Portanto, isto é invejável para muitos países que aí andam, que muito gostariam de chegar aos calcanhares deste número. E, portanto, não é de estranhar que, sendo a Santa Sé um sujeito internacional, possa celebrar com o Estado angolano um acordo quadro com as características de um tratado internacional. Depois há uma questão mais técnica, que é saber, mas afinal é a Santa Sé e não é o Estado do Vaticano, qual é que é a diferença? Realmente há uma diferença, porque o sujeito internacional é a Santa Sé, o Estado do Vaticano é também um sujeito, mas é um sujeito
É um Estado, propriamente dito, mas é um Estado, digamos assim, acessório da estrutura da Santa Sé, como sendo, digamos, a estrutura hierárquica central e universal da Igreja Católica. Mas, uma vez que os Estados Pontifícios acabaram com a questão romana, com a unificação italiana, mas a Santa Sé ficou sempre como herdeira da representação internacional dos interesses de uma comunidade, digamos, universal, que é a comunidade dos batizados, a comunidade dos fiéis católicos, que assim se assumem com essas características. Depois, há questões mais específicas que o Padre Clima acaba por referir. Eu talvez, agora para terminar, salientasse aqui 2 ou 3 pontos que penso que são importantes, que têm a ver com a questão do ensino superior em Angola. Depois de uns tempos de uma certa hostilidade, ou pelo menos de não facilidade, penso que o Estado angolano agora tem aberto as portas à expansão também das instituições da Igreja Católica um pouco por todo o país, pelo menos essa é a informação que tem sido dada há uns anos, mas penso que isto agora está a melhorar, mas não José obviamente sabe mais do que eu do que é que se passa. Depois também outras questões importantes, a questão dos benefícios fiscais, também que é um assunto importante, porque aí realmente o Estado tem que ter uma cautela, porque, como se sabe, agora muitas religiões aparecem, eu diria de outra forma, muitas atividades económicas aparecem travestidas de religiões, e eu acho que o Estado também não pode ser enganado, e não se pode deixar enganar de estar a financiar aquilo que verdadeiramente não é uma religião, mas é um negócio que se traveste de religião. É um assunto delicado, como sabem, sobretudo delicado para as pessoas que estão lá de boa fé e que acreditam que aquilo é uma verdadeira religião, mas na verdade, muitas vezes, não é. Mas é preciso também dizer às pessoas a verdade. Não vamos esconder a verdade. E o Estado também tem que se proteger. Porque ao proteger-se assim, protege todos os contribuintes e também protege as pessoas de serem ingenuamente enganadas com certas coisas que acontecem e que até são do domínio do mais ou menos inconfessável e, portanto, até é melhor não falar mais nada sobre isso, porque é uma coisa que não se pode dizer. E, portanto, esse é outro aspecto da questão dos benefícios fiscais. E outras áreas, portanto, agora há um largo campo de intervenção que a Igreja pode ter e que penso que com este acordo quadro, essas relações ficam solidificadas. Outra questão importante é o reconhecimento civil do casamento canónico. Nós em Portugal sempre tivemos este sistema, quem quiser casar canonicamente não faz 2 casamentos e basta fazer o casamento religioso que depois tem efeitos civis. Isso também está reconhecido neste acordo quadro e claro que facilita a vida aos católicos que não têm que casar 2 vezes, mas isso não está previsto realmente para outras confissões religiosas. Nós aqui nesta matéria em Portugal temos uma solução um pouco mais avançada que está na lei da liberdade religiosa, que é a seguinte: nós no fundo temos aqui dois casamentos e meio, digamos assim. Temos o casamento civil, temos o casamento canónico, propriamente dito, e depois temos um casamento civil sob forma religiosa, que não é o casamento canónico, mas é o casamento praticado noutras confissões religiosas radicadas. Portanto, é um casamento que é praticamente igual ao civil, mas quem o celebra não é o conservador civil, mas é um sacerdote ou um ministro de culto dessas religiões, só aquelas que são consideradas radicadas, no caso português, aquelas que têm mais de 30 anos de presença social organizada em Portugal. Esta não é bem a solução angolana, mas penso que também é importante aqui, com este livro, e com isso termino, embora o livro seja sobre, obviamente, uma religião em particular, mas o livro vai servir também para outras religiões, porque aqui temos de ter também uma perspectiva de liberdade religiosa e de pluralismo religioso. Todos nós temos a nossa religião, as religiões não são fungíveis, só uma religião é que pode estar certa, disso não tenho qualquer dúvida. As religiões não são todas iguais, do ponto de vista da nossa convicção pessoal. Elas podem ser todas iguais do ponto de vista do seu tratamento e da sua não discriminação. Mas, obviamente, do ponto de vista da nossa fé, elas não são todas iguais. Só uma é que pode estar certa. Acho que todos compreendem isso. Mas, como juristas, e aqui o Padre Clemente, além de sacerdote, também é jurista, sabe disso. E sabe também outra coisa, e com isso termino, é que muitas vezes o maior inimigo dos católicos não são os crentes das outras confissões religiosas. O nosso grande inimigo é externo, não é interno. É o laicismo, é a perseguição religiosa, é o ateísmo militante. E, portanto, isso deve pensar na necessidade de unir esforços dentro daqueles que
ou têm um Deus comum, ou têm uma crença numa divindade que, enfim, certamente nos fará bem e que nos pode garantir um futuro melhor, sobretudo um futuro pós-mortem, que é isso que nos salva definitivamente. Muito obrigado pela vossa presença e também, Dom José, obrigado.